Olá pessoal, nessa segunda parte veremos dois exemplos de integrais duplas aplicado ao cálculo de área. E depois escreveremos a definição das integrais duplas. Primeiro exemplo. Encontre a área delimitada por y igual a x e y igual a x ao cubo. Este exemplo é diferente lá da parte 1 da disciplina, em que a gente montou a integral, a gente já tinha o gráfico da região R. Agora aqui não, aqui simplesmente foi dado duas curvas, uma y igual a x e a outra y igual a x ao cubo, e o que nós temos que fazer é desenhar essa região R, para aí sim depois montar a integral. Então o primeiro objetivo agora é esboçar essa área. Então vamos esboçar essa área. Então o que nós temos? O que o exercício forneceu para nós? Forneceu a função y igual a x e a y igual a x ao cubo. Esse daqui é o gráfico da reta, que é bissecção com relação aos eixos, né, que separa com inclinação de 45 graus ali o primeiro octante, né, com relação ao eixo x. E esse daqui é o gráfico de uma cúbica. Bom, então nós temos uma noção já de como que é, né? Por exemplo, esse daqui nós sabemos que é algo assim. E essa daqui, esse segundo gráfico, nós sabemos que é algo assim. Tá? Então, nós temos uma noção do que é esses dois gráficos. Só que a gente agora tem que esboçá-los junto e ver que região que eles formam. Então, primeiro, o que a gente precisa fazer é uma interseção entre as curvas. Como que a gente vai fazer a interseção entre essas duas curvas? Então, primeiro, vou aqui escrever a curva y igual a x e depois vou escrever a curva y igual a x ao cubo. A intersecção, nós temos que encontrar quais são os pontos comuns entre essas duas curvas. Então, o que nós vamos fazer? Se é ponto comum, então o x e o y tem que ser igual para as duas curvas. Então eu vou igualar os y dessas curvas. Então nós vamos ficar com x tem que ser igual a x ao cubo. Então nós igualamos as duas curvas. E agora nós temos que encontrar quem são os x que satisfaz essa equação. Vou passar x para o outro lado, pôr x em evidência, e agora nós temos que x igual a zero ou x ao quadrado menos 1 igual a zero. Então nós temos que x é igual a zero, x
igual a 1 ou x igual a menos 1, resolvendo a equação ali acima. Resolvendo essa equação, então x pode assumir esses três valores, menos 1, 0 ou 1. Então temos 3 pontos de interseção entre essas curvas. Só que quem são os y, né, referente a cada ponto? Bom, o que a gente tem que fazer é substituir esses valores em alguma curva. Como a gente tem a curva y igual a x, essa é mais direta. Então, quando x for 0, y é 0, eu vou usar essa função y igual a x, que é mais simples de fazer conta. Então, quando o x for 1, o y é 1. Quando o x for menos 1, o y é menos 1. Então, nós vamos ter o seguinte. Vou desenhar aqui os eixos. Vou aqui marcar 1, menos 1. Aqui vai ser 1. Aqui vai ser menos 1. Então, aqui é o ponto de interseção. Então, aqui é o ponto 1, 1. Aqui o ponto 0, 0. E aqui embaixo o ponto menos 1, menos 1. Então, nós temos este ponto aqui, que é o 1, 1. Aqui eixo x, aqui eixo y. Aqui nós temos a origem, que é o ponto 0, 0, que é a interseção. E aqui nós temos o ponto menos 1, menos 1. Quem é a reta? Essa é a reta. Então, essa aqui é y igual a x. E quem que é a cúbica? Essa é a cúbica. Essa daqui é y igual x ao cubo. Então, quem que é a região R? A região R, ela é a região delimitada apenas pelas curvas. Então, essas duas curvas têm que ser suficientes para delimitar. Não pode ficar faltando nada, nenhum pedaço. Então, se a gente observar, nós temos dois pedaços. Nós temos este pedaço e temos este pedaço. Só que o que acontece de um pedaço para o outro? Bem, nós poderíamos até pensar na simetria que esse problema tem, em que esta área é igual a essa, e aí ao invés de resolver a integral daqui até aqui, nós poderíamos só resolver a integral aqui no primeiro quadrante e multiplicar por 2. Mas aqui eu vou montar a integral tanto para a parte de baixo para a parte de cima, para a gente perceber o seguinte, em que quando a gente olha a integral para o x variando de menos 1 até 0, a função que está embaixo
é y igual a x. E a função que está em cima é a função y igual a x ao cubo. Quando a gente chega para o x variando de 0 até 1, isso inverte. A curva que está mais abaixo é a y igual a x ao cubo. E a curva que está acima é a y igual a x. Então, se a gente fosse montar uma integral para essa região R, nós teríamos que dividir em dois pedaços. Fazer uma integral primeiro para essa parte de baixo e outra integral primeiro, depois para a parte de cima. Então, primeiro aqui na parte de baixo, nós temos que x vai de menos 1 até 1. E o y? O y, ele vai de x, que é essa curva que está embaixo, até a curva que está mais acima, que é a y igual a x ao cubo. Então, vai até x ao cubo. Opa! Deixa eu corrigir aqui. É x indo de menos 1 até 0. Tá? Então, vindo de menos 1 até 0. Então, essa integral, se a gente for montar, ela ficaria integral de menos 1 até 0, integral de x até x ao cubo. A integral mais interna é a de y, e a integral mais interna que é de x, né? Porque x varia de constante até constante, então é a integral externa, e y varia de função até função, que é a integral interna. Mas esta integral é dessa primeira região aqui, desse primeiro pedacinho. O segundo pedaço, o x ele varia de quanto até quanto? Ele varia de 0 até 1. E o y? O y ele varia da cúbica, que é x ao cubo, até a reta, que é x. Então, essa integral ela ia ficar com o x indo de 0 até 1, dx, e o y variando de x ao cubo até x, dy. E quem seria a área da região R? A área da região R seria a soma dessas duas áreas. Então, a nossa área que a gente quer encontrar, ela vai ser a integral de menos 1 até 0, de x até x ao cubo dy dx. Então, seja a primeira a areazinha mais o segundo pedaço, que é de 0 até 1, agora de x ao cubo até x dy dx. E agora temos que resolver as duas integrais. Então, essa é a área da região R. Ela tem dois pedaços. Então, a primeira integral vai ficar como? Vai ficar menos 1 até 0. Integral de dy a y, substituindo os limites de integração, vai ficar x ao cubo menos x. Então, aqui vai ficar x ao cubo menos
x dx mais agora a integral de dy da y, substituindo os limites de integração, vai ficar x menos x ao cubo. Então, vai ficar a integral de 0 até 1 de x menos x ao cubo dx. Resolvendo cada uma da integral, então x ao cubo, a integral da x à quarta sobre 4, menos x vai ficar x ao quadrado sobre 2, e neste daqui a gente substitui menos 1 até 0, mais, agora o segundo pedaço vai ficar x ao quadrado sobre 2, menos x à quarta sobre 4. E aí, os limites de integração de 0 até 1. Substituindo esses valores, então aqui vai ficar 0, 0. Depois vai ficar menos e este parênteses substituindo aqui menos 1. Aqui então vai ficar menos 1 à quarta, 4. Menos 1 positivo, 1 sobre 4. E aqui vai ficar 1 sobre 2 positivo. Então, isso daqui vai ficar menos 1/4 menos meio mais, agora substituindo os outros limites de integração. Aqui vai ficar meio menos 1/4. Substituindo 0, 0, 0 aqui. Então, sobra só esses dois pedaços. Fazendo aqui a conta, o resultado dá meio. Então, este foi o nosso exemplo. O nosso próximo exemplo é calcular a área delimitada por y igual a x menos 1 e y ao quadrado igual a 2x mais 6. A ideia é a mesma, nós temos que montar a região R, que ela não está fornecida, esboçar o gráfico, né? Então, montar a região R, montar as integrais ou a integral, fazer a conta e obter a área. Então, nesse exemplo, nós temos as seguintes funções: y igual x menos 1 e temos y ao quadrado igual a 2x mais 6. O que nós temos que fazer é ter uma noção de como que são esses gráficos, encontrar os pontos de interseção e esboçar a região R. Bom, esta primeira curva é uma reta em que quando o x for 0, o y é menos 1. Então, esse daqui a gente já tem uma noção de como que é esse gráfico. E é um gráfico, uma reta crescente, porque aqui o coeficiente angular é 1, é positivo, então é uma reta crescente. E este daqui, esse daqui se envolve termo ao quadrado e termo que não é ao quadrado, termo de primeira ordem, então esse daqui é uma parábola. Entretanto, nós temos que saber como que é essa parábola, porque normalmente
né? Estamos acostumados com parábola desse tipo, y igual a x ao quadrado, que é uma parábola, opa, aqui passando bem no zero, né? Desse tipo. Só que se está invertido, se está o y ao quadrado igual a x, como que é essa parábola? Bom, essa parábola, se a gente pegar o y0, o x dá zero, então está aqui. Se a gente pegar o y1, o x é 1, então está aqui. E se a gente pegar o y2, o x vai dar 4, então vai estar o ponto A bem aqui, por exemplo. Então essa parábola, ela é dessa forma. Aqui só para a gente ter uma ideia. Só que aqui tem um 2 multiplicando, aqui tem um somando 6, que vai fazer um deslocamento do vértice, mas é algo desse tipo. Então a gente tem a noção que isso é algo desse tipo, e esta parábola, né, deitada aqui, acompanhando o eixo x, ela vai ser interceptada por uma reta crescente. Então é isso que nós temos que ter em mente para fazer o esboço do gráfico. Então nós temos que encontrar quais são os pontos de interseção. Quem são os pontos de interseção? É quando o x e o y são iguais para as duas funções, as duas equações. Então nós vamos achar os pontos de interseção igualando as duas funções. Então vamos igualar. Bom, mas como igualar, né? Então, na segunda equação, eu vou isolar o x. Então vai ficar y ao quadrado menos 6 dividido por 2 igual a x. E aqui na primeira, já que eu isolei o x aqui na segunda, eu vou isolar também o x aqui na primeira. Então, o x vai ser igual a quanto? A y mais 1. Então, a interseção vai ficar como? Y mais 1 igual a y ao quadrado menos 6 dividido por 2. Passando 2 para o outro lado, nós vamos ficar com 2y mais 2 igual y ao quadrado menos 6. Agora, passando todo esse termo aqui à esquerda da igualdade, aqui para a direita, nós vamos ter que y ao quadrado menos 2y, 2 passa para o outro lado, fica negativo, com menos 6 vai ficar menos 8. Então, nós temos esta equação do segundo grau para resolver. Podemos resolver por Bhaskara ou soma e produto. No caso de soma e produto, nós vamos ter que o y menos 4 multiplica y mais 2 igual a 0. A soma aqui dá menos 2 e o produto aqui dá menos 8. Então, isso implica que o y é igual a 4 ou y igual a menos 2 para satisfazer essa igualdade.
Então, quando o y for menos 2, quem que é o x? Nós podemos voltar nessa primeira equação aqui. Então, o x vai ser menos 2 mais 1. Então, vai ser menos 1. Quando o y for 4, quem vai ser o x? O x vai ser 5. Vai ser 4 mais 1, 5. Lembrando que a gente aqui nós estamos usando aqui. Tá? Bom, já temos os pontos de interseção. Então vamos esboçar. Vamos esboçar esses gráficos. Então, vou desenhar aqui os eixos. Quais são os pontos de interseção, né? Vou pegar aqui o menos 2. Menos 2. Quando o y foi menos 2, o x deu menos 1, então vou marcar aqui o menos 1. Então nós vamos ter este ponto aqui. E quando o y foi 4, o x deu 5. Então vou marcar aqui um 5 e um 4 aqui para o y. Aqui eixo x, eixo y, e aqui a origem. Então, se a gente voltar na reta... Opa, deixa eu marcar aqui o ponto. Então, nós temos aqui... A reta é uma reta crescente. Então, este ponto aqui, esses dois pontos é suficiente para termos aí o esboço da reta. Então, aí temos aqui a reta. E a parábola? Bom, a parábola, a gente viu que a concavidade dela vai estar aqui acompanhando o eixo x e positivo no eixo x, então a parábola vai ser alguma coisa assim. Então, aqui a parábola vai ser alguma coisa aqui. Opa. Tentar de novo aqui. Vai ser alguma coisa assim. Tá aqui passando no ponto aqui. Então essa vai ser a parábola. E aqui o pico maior da parábola tá aqui, né? O vértice dela. Então o vértice da parábola tá aqui. Pronto. Aqui. Então essa é a nossa região R.
temos que encontrar a área. Como que nós vamos fazer? Bom, nós podemos utilizar o y variando de -2 até 4. E o x variando da parábola até a reta. Então, o x variando quem que era a parábola, quando a gente isolou o x, ficou y ao quadrado menos 6 dividido por 2 até a reta. A reta, quando a gente isolou x, ficou y mais 1. Aqui, né? Com o x isolado. Com o x isolado, nós temos y mais 1. E com o x isolado, a parábola y ao quadrado menos 6 sobre 2. E agora a gente monta a integral. Então, a área da região R vai ficar com y variando de -2 até 4 em y e em x variando de y ao quadrado menos 6 dividido por 2 até y mais 1. E agora resolve a integral. De que maneira? Primeiro essa integral aqui, a mais interna, depois a integral mais externa. Então, resolvendo a integral ali interna, a gente vai sobrar com a integral de -2 até 4 de y mais 1 menos y ao quadrado menos 6 dividido por 2 dy. Então, nós temos que resolver esta integral. Tá? E aí, agora é resolver essa integral. Então, aqui distribui o menos 1, passo 2 aqui para cada um, né? Então, nós vamos ficar com -2 até 4, com y mais 1, menos y ao quadrado sobre 2, mais 3 dy. E aí, continuando, né? Então, nós vamos ficar com a integral de -2 até 4. De quem? De y menos y ao quadrado sobre 2 mais 4. Resolvendo essa integral, o resultado dá 6. Então, continue a conta dessa integral. E aí o resultado tem que dar 6. Então, o que nós vimos? Nós vimos que a integral dupla para o cálculo de área é a gente somar pequenos retângulos, fazer um somatório desses retângulos
E de que maneira com o ΔX e o ΔY indo para zero, quando o ΔX e o ΔY ir para zero, esse índice aqui de somatório vai para infinito. Então aqui nós temos somatório tanto para o índice I quanto o índice J no limite da área da região R. Então, no contexto de áreas, a integral dupla é somar esses pequenos retângulos. Mas, para fins de conta, né, para a gente saber quem são os limites de integração, nós precisamos definir essa região R. Então, se a região R for definida como o x variando de constante até constante e o y variando de uma função mais embaixo até uma função mais acima, então essa integral dupla, então que define a área, ela pode ser representada por esta integral que tem os limites de integração, com o x variando de a até b, a integral mais externa, e a integral mais interna do y variando da função mais abaixo até a função mais acima. Então essa é a primeira forma da gente montar a integral. E a segunda forma, ao invés de fazer, é definir a região R com o y variando de constante a constante. Então aqui nós temos a outra forma, a segunda forma é fazer o y variar de constante até constante e o x variar de função até função. E ainda não temos isso daqui, tá? Então a integral é como se fosse aqui tivesse um número 1, tá? Então nós temos, para o cálculo de área, nós temos a integral dupla e aqui no integrando é como se fosse o número 1. Então fica assim a definição da integral dupla para o cálculo de áreas. Então, até mais.